O Inter espera avançar por negócios nos próximos dias, tanto para chegadas como para saídas. E claro que o movimento do Inter vai depender principalmente para chegadas a partir das negociações que o Inter espera fazer nas próximas semanas. Tem os jogadores que são monitorados pelo mercado europeu, o Vitão, o Wesley, o Rômulo, o próprio Bruno Gomes. São jogadores que o Inter espera receber valores e uma parte desse dinheiro, claro, uma destinação será dada para dinheiro do dia a dia, para pagar dívidas, mas também para aplicação na montagem do elenco para 2025. E o Inter já definiu os parâmetros, as principais posições que vai ter um foco para buscar reforços para o próximo ano. 2 zagueiros, os 2 zagueiros que são tratados como prioridade para aumentar não só a qualidade do setor, mas a quantidade. O Inter terminou o ano com apenas 2 jogadores. A última partida contra o Fortaleza, apenas 2 zagueiros estavam à disposição. Tinha o Vitor Gabriel no banco, mas ainda é um jogador que não pertence ao Inter, precisa ser adquirido junto ao Sport Recife e ainda está na categoria sub-20. Mas o Inter observa também atletas de outras posições. 2 nomes que estão no radar do clube: Canóbio, atacante de 26 anos, uruguaio, do Atlético Paranaense. Canóbio está nos planos do Inter. Há 2 anos. Sim, ele está no radar do Inter. Isso é muito bom jogador. A leitura que ele faz a ponta, pode jogar como um atacante de referência. Então é um jogador que o Inter monitora. E a informação de Curitiba e também de Minas, que o Cruzeiro também teria interesse. Aí é onde entra a complicação que falávamos ao longo de toda a primeira hora. Toda vez que o Inter quiser um jogador e um outro clube mais endinheirado, veja, não maior, tá? Mais endinheirado no momento, fizer uma proposta, é óbvio, matematicamente, que a proposta do Inter será inferior. E aí vai depender do jogador querer ter uma vontade que não seja só dinheiro, que seja outro tipo de planejamento para sua carreira, porque se for só pelo dinheiro, bateu o Inter, bateu o Cruzeiro, hoje, adeus. Além disso, tem a questão que os jogadores estão sob contrato, né? Não tem nenhum jogador desse aí livre no mercado, então o Inter tem que comprar o que também entra dinheiro. O que pesa é que o Atlético Paranaense, que sempre foi um clube historicamente muito difícil de se negociar, de tirar jogadores, foi para a segunda divisão e vai ter que naturalmente reduzir dinheiro, um pouquinho humilde, finalmente. Vai ter que fazer dinheiro nesse momento com alguns jogadores, e o Canóbio é um jogador de vitrine que o Atlético espera receber uma quantia. Já foi colocado até mesmo uma lista dentro do mercado para negociações. O Atlético tem um zagueiro que chama atenção, não tá? O Inter precisa de um zagueiro canhoto, talvez esteja na lista do Grêmio, que chama Matheus Gamarra. Ele foi destaque naquele Olímpia que eliminou o Flamengo da Libertadores. Tem 22 anos, é zagueiro de seleção paraguaia, é um cara forte, já chegou a ser usado na lateral esquerda. Tem um lateral esquerdo argentino chamado Esquivel, que é muito bom jogador, e tem o meia Zapelli, do qual eu falei ontem. Além do Eric, que já há muito tempo está nos planos do Inter, né? Enfim, tem bons nomes no Atlético. E segue no radar. Esse é o segundo nome do Atlético Paranaense que está sendo monitorado pelo Inter. Isso aí já há algum tempinho também, né? Mas o Atlético é um clube que não vai se desfazer totalmente dos seus jogadores, não, né? Assim, dessa maneira. Eu li um pouco para tentar entender o que aconteceu com o Atlético, que é um clube, apesar de todos os problemas de comunicação, um clube organizado. E com dinheiro. E com dinheiro. E, assim, o que se diz é... Nós citamos aqui 5 ou 6 jogadores, bons jogadores. Bons jogadores. Não, tem o meia que surgiu agora da base, João. Muito bom jogador da seleção sub-20. Tem bons valores. O que se diz é o seguinte, que o Petralha vem convivendo há um tempo. Não é João Pedro, João Ramos, alguma coisa assim. João Cruz. Jogou contra o Inter aqui no Brasil. Isso, ele é de seleção brasileira sub-20. O Petralha tá convivendo com uma doença, tá um tratamento pesado, ele precisou se ausentar muito do clube. E aí e esse é o problema de centralizar tanto, né? Que ninguém é eterno. Então, assim, o afastamento dele causou alguns ruídos, e teria sido esse um dos problemas que o Atlético enfrentou e teve essa derrocada. Quem assumiu a bronca lá, que foi o grande culpado, foi o Paulo Autuori. E ele foi no microfone e se declarar culpado, né, Guerra? Declarou, exatamente. O Atlético errou na escolha do treinador. 5 treinadores, Guerra? E fechou com o Lute. O Lute foi ídolo no clube, perfeito, tudo bem, vai seguir ídolo. Mas aquela hora ali é para um macaco velho, cara. Essa hora é o cara que consegue dar. Olha, o Mano Menezes, por exemplo, que eu acho que ainda estou em dúvida, acho que ele vai perder o emprego, apesar de ter deixado o Fluminense na primeira divisão. É o cara que tem, sei lá, tem estofado, entendeu? Tem estrada. Agora tu leva lá um uruguaio, nada contra o argentino, uruguaio, alemão, francês, nada disso. Mas, pô, o cara chega lá, muitos jogadores nem o entendem. Então, essa hora era a hora do cascudo. Entrega pro Paulo Autuori mesmo. Autuori, vou fazer o seguinte: agora tu abandona essa aí que tu tava. Tu vai entrar nessa aqui que nós temos que escapar da bronca. E aí não escapou. Eu conversei com um dos empresários, um desses 5 técnicos, um empresário que trouxe um desses 5 treinadores para o Atlético Paranaense em 2024. Conversei durante a temporada. E o recado foi, recado expresso: o Atlético em 2024, por estar no ano do seu centenário, vai apostar nas Copas. Ou na Sul-Americana ou na Copa do Brasil.
e o Brasileirão vai ficar de lado. Lembra que, por exemplo, na abertura do retorno, o Atlético perde pro Grêmio preservando alguns titulares? E o Grêmio também estava preservando porque jogaria depois contra o Corinthians. E ali o Atlético estava já priorizando as Copas. Mas todos faz isso. Tu acaba de dizer que o Grêmio fez. Mas o Atlético queria conquistar, por exemplo, a Copa do Brasil Sul-Americana, competições que ele ganhou recentemente. O Atlético demorou para entender. O Atlético demorou muito para entender. E tem um jogo que não podia perder, né? Na verdade, o Atlético, o jogo do Bragantino lá, ele trocou com o Bragantino. Ele trocou diretamente de posição com o Bragantino. Exatamente. Ele teria, com um empate, ele teria. O Atlético começou. E tem aquela questão do técnico que eu bato sempre, César, de tu ter um norte e ter uma ideia. O Atlético tinha isso, né? O Atlético criou um modelo de jogo, buscava técnicos nessa ideia. Ele começou o ano com o Juan Osorio, que agora está no México. Ele foi pro Cuca, teve toda aquela polêmica. O Cuca abandona o Atlético. E a chegada do Cuca é precedida toda aquela questão toda do Cuca. Chegou a liderar o campeonato. Sim, mas aí o Atlético banca o Cuca e o Cuca larga o Atlético. E aí, depois ele vai pro Juca Antonello, que é o Juca, o sobrinho do Carpegiani, que jogou no Inter do Sub-23, fica um tempo. Tem um uruguaio que era assistente técnico Martim Varini, que é só assistente técnico. Pagou pela arrogância de achar que não precisava contratar treinador. Aí fecha com o Lúcio Gonzalez. Esse cálculo do Inter eu queria entender, Samuel, vem aqui. Qual deles? O Inter precisa vender mais, né? Sim. E vai ter um valor menor para melhorar o time. Como é que faz isso? Tu tem X, tu vende os jogadores que são bons por um bom dinheiro, tu não tem como gastar esse dinheiro e tu precisa melhorar. Eu queria entender. É um ponto. Eu quero entender um pouco mais, se tu me permite. O Inter vende o Vitão, o Wesley não paga o Bernabé. Tá, e aí? Tá, vamos lá. Primeiro que o Inter não estipulou. Só para entender, vocês não estão bravos com o Simon. O Simon é um mensageiro. Nem conseguiu falar, hein? O Simon é um mensageiro. O Inter não estipulou, por exemplo, quanto vai lucrar vendendo jogadores esse ano. Obrigado, é recíproco, adoro todos vocês. O Inter não estipulou um valor que vai arrecadar vendendo jogadores, porque já bateu a meta de 135 milhões. O Inter garante que chegou a cifra de 140 milhões em transferências de jogadores na temporada de 2024. Mas teve prejuízo. A suplementação orçamentária não levantou esse patamar de 145 para 135 para 190? Ele levou por conta da enchente. Né? O Inter estima que precisa recuperar através disso. 190 é o orçamento de 2025. 25, isso. 135 é o orçamento desse ano que foi batido, né? E 25, por exemplo. Esse ano? 190? 190 para 25. Então vai ter que vender todo mundo. Não, aí tá. Por exemplo, o Inter projeta vender o Gabriel Carvalho em 2025, que é quando ele vai completar 18 anos. O Inter... Tá outro bom aí que vai vender. Não, mas o Gabriel Carvalho, por exemplo, ele tem 90% do passe ligado ao Inter, dos direitos econômicos, que é o termo correto. O Inter estima fazer uma das suas maiores vendas, na casa de 20, 30 milhões de euros. Não é o caso do Wesley, que é só metade dele, né? O Wesley 50%. O Wesley é mais velho também. Mais velho. Por exemplo, vendendo o Gabriel Carvalho, arrecada. Voltando ao tópico levantado pelo César, o Inter estima vender os jogadores agora, por exemplo, vende o Vitão, 10 milhões de euros, por exemplo, 80% do Inter, 8 milhões de euros. Ele não vai investir esses 8 milhões em jogadores, vai investir 4 para contratar um melhor. Isso. Eu posso dar uma ideia para ele? Vou dar uma ideia para o Inter. Não é um jogador só. Diz pro cara que está comprando, Maurício. O jeito tá comprando o Vitão. O Inter vai comprar pela metade um cara melhor. Então tu diz pro cara que tá comprando assim, me dá esse valor aqui, que tu vai pagar o mesmo valor que tu vai pagar pelo Vitão, mas tu vai comprar um cara melhor. E fica só com a metade. O que o Inter fez, por exemplo, com alguns jogadores? Eu estou preocupado com essa necessidade de venda. Por isso que eu disse aqui, Grêmio Nacional teriam que, no primeiro momento, saldar dívidas, terminar com dívidas bancárias. Tá entendendo? Não adianta sair atrás de jogador. Não, tu vai vender. O Inter revelou. O Bernabé não tem 5 milhões para pagar. Mas é que é brabo, tu tá com sede, mas não pode tomar água. É duro. Assim, eu acho que tu tem razão, esse seria o ideal. Mas assim, se tu quer pagar as dívidas, não vender jogador e fazer um time bom campeão, não tem como. Vende os jogadores, paga as dívidas. Que tem uma solução, mas não acho. Vende os jogadores, paga as dívidas, tá? Que não serão pagas num ano. Não, pactua as dívidas, né? Elas ficam cobertas por uma capacidade de pagar em tempo determinado. Não vai pagar tudo à vista, você tá dizendo. Não pode pagar 80 milhões de juros. É isso. Outra coisa, o Grêmio está pagando a mesma coisa. Os nossos clubes estão sendo corroídos por juros bancários. Tem um cálculo bem simples aí, que é o seguinte: monta um time forte, ganha título, valoriza os ativos e depois vende e paga. Não paga. O problema é que você não ganha. Você não ganha, daí. Porque ganhar ou perder não é uma garantia. Eu vou te dizer, o Inter fez a maior janela dos últimos tempos, desses últimos 10 anos. Contratou bons jogadores, investiu. O Borré, o Inter comprou, né? O Inter fechou o Borré. E agora, tá pendurado, porque agora tem que pagar esses caras. Esgotou o poder de investimento. O recurso era finito, né? O recurso, tu tem um limite e agora tem que pagar esses. E as contratações, foi o que me disseram, nos próximos 2 anos de gestão, são reposições, são muito pontuais.
É essa dificuldade que tem o Inter e tem o Grêmio também para competir com esses caras que têm dinheiro e contratam o Alcaraz, o Flamengo. Esse ano e ano que vem vai contratar outro. E depois mais outro. Agora o Gabigol saiu. Ele vai querer um cara para reserva do Pedro. E vai ser um cara desse nível. No primeiro momento nem é para reserva, porque como o Pedro só volta no meio do ano, e é o Mundial no meio do ano, o Flamengo vai ter que providenciar alguém que jogará sob a sombra do Gabigol, mas que tenha tamanho. E não vai ser o Carlinhos Volta Redonda. Não é. Qual é o preço do Canóbio, Simon? O que já se especulou em outras transferências antes do rebaixamento do Atlético, a gente sabe que é uma redução no valor de mercado a partir de um episódio como esse, 4 milhões de euros. O Canóbio vale menos do que o Bernabei. Tu imagina. É mais velho, né? Por exemplo, não é tão mais velho, não. Morrer com antecipação e ele pagou 100 euros. Né? O Canóbio tem 16, o outro tem 54. Vamos pagar o mais velho. Bom, olha aqui, ó. Sabe o que vai acontecer? O Gauchão é Copa do Mundo. Copa do Mundo. A RBS fez bem em comprar o Gauchão, é a competição que interessa para nós. Não, outra coisa, nada. Nós estamos gastando o Internacional, tá no balanço, não sou eu que estou dizendo, tá no balanço que foi entregue para todos os conselheiros, tá? O Internacional está gastando 25 milhões com o seu departamento de futebol, tá? Somando dívida de empresário, somando não sei o que, lei social, não é só salário, tá? Mas o custo, que é o que vale, é de 25 milhões. Para quê? 25 milhões mês. O César Cidade Dias não vai ser campeão de nada. O César Cidade Dias veio uma pauleira agora. O César Cidade Dias tinha como grande ídolo dele na infância um cara chamado Paulo de Souza Lobo. Seu Galego. Seu Galego trabalhou com a gente. O seu Galego disse nos anos 70 que Grêmio e Inter queriam se meter a ganhar Brasileirão, Campeonato Brasileiro, tinha que se preocupar com o Gauchão, que era o que eles podiam ganhar. Passados 50 anos, a frase do seu Galego, ela tá muito atual, César. É o que nós podemos. Infelizmente, nós somos campeões da América, do mundo. O Galego, por um momento, ele esteve errado. Mas a gente parou no tempo e a frase do Galego ela voltou a ter validade. E esse Palmeiras, Botafogo, Flamengo, eles provaram o mel e gostaram do mel. E aí ficou ruim pra gente, a gente não tem pra comprar o mel. Eles vão lá e compram um jogador lá, o Flamengo comprou o Alcaraz, né? Isso, o Argentina. 20 quilos de Alcaraz. Comprou aquele uruguaio do meio campo. Esse foi a multa rescisória, De La Cruz, 16 milhões. 36 tem aí. Quer dizer, nós estamos vendo como é que vamos pagar 5 milhões no Bernabéu. Essa é a diferença. Aí a hora que tu bota a comida na chapa, o que é deles assa e o que é nosso fica cru. O Canóbio é jogador de seleção uruguaia. Tá? Foi convocado recentemente? Não, ele brigou a briga do Soares com o Bielsa na Copa América é pelo Canóbio, que ele foi colocado de lado num treino jogar. O Bielsa leva sparrings. Os argentinos fazem isso também. Eles levam 5 guris da base para ser sparring nos treinos. E teve um treino que os sparrings treinaram e o Canóbio ficou de fora. Isso. E aí causou um desconforto e foi todo o começo da briga de Soares com o professor. O Canóbio, Pedro, ele vai ter 5 milhões, ele vai ter concorrência importante. Claro, é onde entrar. Voltamos a Cruzeiro, que foi citado há pouco pelo Guerrinha. O Cruzeiro que não está na nobreza da Libertadores nem do Mundial, mas tem a nobreza do dinheiro. O Gabigol, a qualquer momento, eles contratam. Se tiver o Dudu, que já foi interesse anterior, eles abrem o ataque de Gabigol e Dudu. Aí se quer o Bernabei, ou se quer o lateral esquerdo, que foi citado há pouco, que o Cruzeiro estaria investindo, já é um Cruzeiro muito diferente desse ano. Embora ele tenha mantido um treinador que fez um trabalho ruim, que é o Fernando Diniz. Vocês não acham que o Bahia, agora que garantiu o Libertadores, também não vai investir? Já no início desse ano, o Inter perdeu para o Bahia 2 dos caras que ele queria para o meio campo, que era o Gianluca, o volante, e o Everton Ribeiro. Vamos dizer que o Inter entre de fato com proposta na mesa para contratar o Canóbio, tem um trunfo interessante aí. O empresário dele é o Sorondo, né, Simon? Isso, o Sorondo. Sorondo, campeão da Libertadores da América em 2010 pelo Inter, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar. Tanto assim? O Sorondo era de outra turma. E o André Mazuco que se machucou muito, né? E já jogou no Inter numa fase assim que não era... né? Foi. Não, no Passo da Areia foi perda total. Ele se machuca em definitivo lá, ele não consegue mais temporada. Aí o Grêmio leva e ele não consegue jogar. E aí o Grêmio rescinde o contrato. Ele já assina e o Sorondo de rescindir. Muito provavelmente tem ótima relação com o D'Alessandro. E o André Mazuco, executivo do Inter, antes de vir para o estádio Beira-Rio, ele trabalhou por alguns meses no Atlético Paranaense, conhece bem a situação com o se realmente o Inter entrar de fato na briga, pode ser que, sei lá, tem gente bastante para falar bem do clube, não é?